Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de revisão. Hoje vamos trabalhar a disciplina de História, tá? E eu convido você a abrir o seu livro aí no capítulo 3, que tem por título Origem dos Brasileiros, né? E para iniciarmos, vamos observar aí essa gravura que o livro nos oferece, uma gravura aí que mostra um determinado grupo de pessoas, né? Aparentemente aí chegando a algum território, né? Território esse aí que está coberto por gelo, né? Que é um ponto aí que a gente vai tratar durante essa aula, essa questão do gelo, tá? Gente, existente aí nessa gravura. Bem, e aí, nessa mesma gravura, o livro ele instiga o aluno a pensar. Por isso ele faz uma pergunta. Ele pergunta ao aluno como os primeiros grupos humanos chegaram ao Brasil, né? E a partir daí, a gente vai aqui para outra página. Aqui mostra mais uma vez o nome do capítulo, né? Origem dos Brasileiros. A gente vai tratar sobre essa migração, né? Que é justamente uma aí das causas que explica o povoamento de povos, né? Aqui no nosso território, no território inclusive de toda a América, tá, gente? E aí ele vai mostrar aqui gravuras, né, de figuras rupestres e vai mostrar um samba aqui que a gente vai já tratar sobre esse assunto, tá? Mas eu vou levar vocês até aqui, no caso, nesta página, que vai nos apresentar aí duas teorias que explicam a chegada justamente aí do homem às Américas. Bem, a primeira teoria, gente, apresenta a trajetória, né, de grupos que teriam saído, né, da Ásia, atravessando a atual Rússia para o Alasca por meio do Estreito de Bering, né? Nós sabemos aí, né, que esse Estreito de Bering é justamente uma faixa aí de água, tá, gente? E que separa um continente do outro. E que em um determinado momento aí, certo? Houve o que chamamos de glaciação. Tá? O que é uma glaciação? É um fenômeno climático, tá? Que ocorreu ao longo da história do planeta Terra e como o próprio nome diz, sugere, né, são períodos extremamente frios, ao ponto, né, de congelar a água. A água foi congelada, tá, gente? E formaram-se aí diversas camadas de gelo que formaram uma ponte natural entre um continente e outro, facilitando aí a travessia de grupos, né, que viviam em determinado continente e foram habitar em outro. Vocês sabem que naquela época o homem era nômade, né? Ele procurava por ambientes, né, que o viessem favorecer para a sua sobrevivência, né? Então é por isso que muitas civilizações aí foram construídas, né, às margens de rios, porque a água, né, ajudava na questão das plantações, né, de matar a sede dos animais, para a própria, claro, o uso do homem em si, a água é essencial, nós sabemos disso, e eles sempre vão procurar, né, por lugares que possam lhe favorecer, tá? Possam encontrar comidas, tá? E aí, gente, foi assim que aconteceu com o homem naquela época, tá? Ele transitava de território para outro e aconteceu esse fato, né? Que surgiu essa primeira teoria aí, né? Que é uma das teorias mais convincentes, né? Apesar de existirem muitas teorias, tá? Sobre a origem aí, né? Do homem nas Américas, mas existem duas mais convincentes que é justamente as teorias que o livro nos traz. A primeira, que seria o homem teria chegado às Américas pelo Estreito, né? De Bering, tá? E a segunda seria o seguinte: ele informa a travessia por mar da África para a América em um período anterior, até anterior mesmo do que essa sugerida aí, essa teoria sugerida pelo Estreito de Bering. O que acontece? Como a gente falou aqui sobre esse fenômeno climático, a glaciação, houve que o nível do mar ele baixou,
né? E aí formaram-se ilhas, e a partir daí, como o homem era muito evoluído naquela época, eles poderiam sim ter feito pequenas embarcações e transitaram pelo mar, né? E chegaram a um determinado outro, né, território, vamos dizer assim, por conta justamente que facilitou, né, essa redução do nível do mar e aí facilitou o trânsito de embarcações. Essa aí é a segunda teoria que o livro nos apresenta para explicar, né, a origem aí dos brasileiros, como é que o homem chegou, né, à América, né, vindo de tão longe. Então, estão aí duas teorias, tá? E aqui ele vai apresentar uma gravura, né, de pessoas que são os famosos esquimós, também chamados de inuits, né, que eles vivem em regiões geladas, eles habitam o Alasca e o Canadá, tá? Vivem na América do Norte. Mais aqui embaixo, ele vai tratar sobre os sítios arqueológicos. É onde a gente vai ver aquela questão que a gente acabou de ver ali, aquela gravura, né, de uma figura que a gente chama de figura rupestre, que são desenhos, tá, gente, feito por homens do passado, né, que habitaram aqui, né, esse território e que através daqueles desenhos eles podem nos transmitir mensagens do modo de vida, né, em que eles viviam naquela época. É por isso que algumas figuras retratam desenhos de caça, tá? Então aí a gente já pode, no caso, deduzir o quê? Que eles praticavam a caça e assim como outros desenhos, né, que nos sugerem aí o estilo de vida desses homens que viveram aqui há tantos mil anos atrás, tá, gente? Então, ele diz aqui que no Brasil há sítios arqueológicos para se estudar a pré-história, certo? Ele afirma que sim, e nós sabemos realmente que existem vários sítios aí arqueológicos espalhados pelo nosso Brasil, tá? Que vem trazendo aí vestígios, né, do homem do passado. E que esses vestígios, tá, gente, eles são estudados. Eles são estudados por ciências especializadas, tá? Nesse assunto. Ele, por exemplo, cita a espeleologia, que é o estudo de cavernas e grutas, tá? Naturais. Traz também aí a questão da paleontologia, que nós sabemos que é um estudo, tá, gente? É uma ciência que estuda formas de vida existentes, né, no planeta em tempos passados, a partir dos seus fósseis, né, que são aí restos, né, ou seja, vestígios de animais ou vegetais que viveram aqui em épocas passadas, né, e se encontram aí nas camadas terrestres. Então, os arqueólogos, além de nos trazer informações, né, sobre o modo de vida desses habitantes que viveram na pré-história, eles também nos fornecem aí, através dos seus estudos, informações, por exemplo, de animais que habitaram aqui, né, esse território e que hoje já não existem mais, né? Ele cita aí, por exemplo, tá, gente? O tigre, dentes de sabre, a preguiça gigante e um tatu gigante, né, que é chamado de cliptodonte, né, que ele traz aí a gravura mais embaixo, a gente pode perceber, ó, do estilo desse tatu, o cliptodonte, né, que é um tipo de tatu muito grande que viveu há cerca de 12 mil anos na América. Olha só, que curiosidade, né, gente? Tudo isso é descoberto através dos vestígios, tá, gente? Então, mais embaixo, ele vai trazer pra gente, vai citar, né, uma grande figura aí, um pesquisador que é brasileiro, o Walter Neves. Depois vocês podem estar fazendo uma pesquisa mais aprofundada. Ele era um arqueólogo e antropólogo, tá, gente? Que quem descobriu o fóssil de Luísa, a mulher mais antiga do Brasil. Os vestígios arqueológicos de Luísa foram encontrados em Lagoa Santa, olha só, no estado de Minas Gerais, tá, gente? E como é bacana, né? Figura do Walter Neves, a participação aí desses vestígios históricos, né? E dessas descobertas, tá? Então, tá aqui, olha, ele traz a figura aqui da Luísa, tá, gente? Foi um fóssil, né, que através aí da modernidade, né, da computação, eles puderam aí refazer como seria a Luísa, né,
realmente real, né? Na forma real, tá, gente? E aí, ele cita aí a figura, né, do pesquisador, o Walter Neves, porque, gente, sobre as duas teorias aí de migração, a mais aceita no mundo científico é a teoria, né, de Walter Neves, que ele diz que, de acordo com essa teoria, no caso Luísa, que a gente acabou de ver, né, seria descendente do grupo da primeira grande migração, que passou pelo Estreito de Bering, aquela teoria que a gente acabou de estudar, há 14 mil anos, né? E esse grupo teria a pele negra e cabelos crespos. Mas aí, aqui embaixo, ele fala também sobre vestígios, né, que mostram que o grupo da segunda grande migração às Américas, cerca de 11 mil anos atrás, deu origem aos povos indígenas brasileiros. Por isso, os indígenas possuem características de povos, né, do Oriente, que é o olhinho puxado, cabelo liso, tá? E aí esse grupo aí também desceu pelo litoral brasileiro e formou a população dos sambaquis, que a gente vai já estudar sobre isso. E aí, mais uma vez, a gravura aí, né, da Luísa, né, que é um fóssil que, através justamente da tecnologia, pôde se reconstruir o rosto da Luísa, né, tentando aí entender mais ou menos como é que era a Luísa, né, antes de se tornar um fóssil, tá, gente? Bem, gente, aí o livro, né, cita mais um sítio arqueológico, o sítio de São Raimundo Nonato, que fica localizado no estado do Piauí, tá? Sítios arqueológicos, vocês sabem, são patrimônios culturais, tá, gente, que apresentam vestígios da ocupação humana, né, muito antiga, né, povos que habitaram aí o nosso território, né, e deixaram aí vestígios para que a gente hoje pudesse entender o estilo de vida, o modo, né, em que viviam, né, anos passados. Então vamos lá. Mais embaixo a gente vai ver aqui, né, mais um aí exemplo, né, desses vestígios, né, de ocupação aí por povos antigos, que são sambaquis. O que eram sambaquis, gente? Nada mais eram do que o resultado, tá, do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, né? Habitantes que povoaram aí, né, algumas regiões, regiões essas próximos ao litoral, tá, gente? Ele cita aí principalmente no estado de Santa Catarina, né? Mas a gente sabe que é muito mais extenso isso aí. Foram encontrados também sambaquis no Maranhão, em outras regiões do Brasil, tá, gente? E aí, os sambaquis, eles construíam montes com diversos materiais, tá? Utilizando a concha como matéria-prima principal, visto que eles, né, moravam próximo ao litoral, então eles retiravam da natureza ali, ao seu redor, objetos, né, que os favoreciam, como por exemplo, eles utilizavam as conchas, tá? Para fazer facas, colares, moedores, machadinhas, tá, gente? E aí ele fala sobre o estilo de alimentação, tá, desses habitantes, que eles se alimentavam de peixes e moluscos, tá, que faziam parte da alimentação por morarem, né, no litoral, tá? E aí eles também comentam que para alimentar um grupo inteiro era necessário uma grande quantidade de moluscos. O resultado era a pilha de conchas, onde também eram descartados potes de cerâmica e outros artefatos. Então, vamos dizer assim, que a amontoação de todo esse material formava esse tipo de monte, que são conhecidos como sambaquis, tá? No meio das conchas e utensílios dos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos. Os vestígios dos sambaquis são encontrados no sul e sudeste do Brasil. Como a gente acabou de falar, em outras regiões do Brasil também já foram encontrados, né, sambaquis. Já os vestígios que comprovam a existência de tigres dente de sabre no Brasil são encontrados nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Olha só. Ele trata aí sobre outros vestígios históricos, né,
que fala da presença de alguns animais, como por exemplo o tigre dente de sabre, tá, gente? Então é isso, né? Se encerra aqui a nossa revisão. Espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas aí. E lembrando que temos aqui a última página, né? Do capítulo que traz alguns tópicos, né? Que vocês vão rever aí e saberem, questionarem se entenderam ou não determinados assuntos, né? Leiam com atenção, né? Se questionem, estudem. Está chegando aí as nossas avaliações e desde já eu desejo muito boa sorte, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.